No curso de ultrassonografia do ombro, com 11 DVDs, das 31 aulas, em uma delas falo exclusivamente sobre as lesões labrais. O labro é uma estrutura fibrocartilaginosa que recobre toda a borda da cavidade glenoide e a torna mais profunda e arredondada. A lesão labral eventualmente pode ser degenerativa por um processo de artrose glenomeral, mas a principal causa é o trauma. E os traumas são causados por luxação do ombro, queda sobre o braço, lesões ao arremessar algo no beisebol, no vôlei, por exemplo, lesão ao usar o braço para impedir uma queda, lesão ao levantar algo pesado e lesões em esportes com movimentos repetitivos e em velocidade, como o tênis e o arremesso de peso. A luxação do ombro é a maior causa de lesão labral. O ombro é a articulação que mais luxa no corpo, correspondendo em torno de 50% das luxações, e luxa principalmente pela falta de estabilidade óssea, já que a glenoide é rasa e muito menor que a cabeça homenal. 90% das luxações são anteriores, e destas, 85% luxam novamente se for causado por trauma. É assim que é feita a avaliação do labro anterior pela ultrassonografia. Na verdade, vamos falar do labro antero inferior. Com o paciente com a mão atrás da nuca, colocamos o transdutor oblíquo a partir do bordo lateral do peitoral maior. Eu acho melhor com o paciente deitado, mas é perfeitamente possível ser feito com o paciente sentado. O que vamos observar? A cabeça humeral, o rebordo glenoideu antero inferior, a cartilagem articular, a cápsula articular e o labrum antero inferior. Vejam como o movimento aumenta a resolução da imagem do labrum. A lesão do rebordo antero inferior do complexo labro-glenoide é chamada de lesão de Bankart. Esta é uma lesão de Bankart clássica, onde há uma lesão do labro antero inferior. E esta é uma lesão de Bankart óssea, pois há uma fratura do rebordo antero inferior da glenoide. Veja a fratura vista na radiografia. Veja uma lesão do labro antero inferior da glenoide. Com o movimento, conseguimos melhorar muito a resolução das lesões labrais. Na imagem estática, a lesão é mais sutil, mas na dinâmica é evidente. Temos aqui um caso de lesão do labro anterior-inferior e do rebordo glenoideu, o chamado Bankart ósseo. Veja que há lesão labral e depressão na porção antero-inferior da glenoide. Podemos medir a lesão óssea. A lesão de Hill-Sachs é o afundamento da porção posterior da tuberosidade maior do úmero que ocorre durante a luxação do ombro. A cabeça é mais mole que o rebordo glenoideu anterior e afunda. Veja, o afundamento é da porção posterior da tuberosidade maior. E veja dinamicamente como o afundamento é evidente. Fácil de ser observado. Vemos aqui uma lesão do labrum posterior da glenoide, que é muito melhor observada dinamicamente. No curso de ultrassonografia do ombro, mostro vários casos e discuto as causas das lesões labrais posteriores. O deltoide às vezes fica esquecido na avaliação ultrassonográfica do ombro. Pois bem, tem uma aula específica sobre ele. O deltoide tem origens em dois ossos, na clavícula e na escápula. Na escápula, suas origens são no acrômio e também na espinha da escápula. Então, colocando o transdutor anterior e longitudinal ao deltoide, vemos sua origem clavicular. Este é o chamado deltoide anterior. Colocando o transdutor lateral e longitudinal ao deltoide, vemos sua origem acromial. Este é o chamado deltoide médio. E colocando o transdutor posterior e longitudinal ao deltoide, vemos sua origem na espinha da escápula. Este é o chamado deltoide posterior. Colocando o transdutor transversal e proximal no deltoide, podemos observar o deltoide anterior, médio e posterior na ultrassonografia. A principal ação do deltoide é a abdução do braço até 90 graus.
Este é um caso de fibrose anterolateral no deltoide causada por um acesso cirúrgico. Vemos a cicatriz do acesso, o deltoide e essa área hiperecogênica onde observamos a fibrose. Este é um caso de deiscência de sutura do deltoide num pós-operatório de cirurgia do ombro. Vemos nesse caso o acrômio, o deltoide e a área de deiscência de sutura. Esse paciente sofreu um trauma direto no ombro e apresenta uma área hiperecogênica dentro do deltoide por um provável hematoma organizado. Aqui está o deltoide e veja a área hiperecogênica dentro do músculo, mostrando a área do hematoma, que já se organizou. Podemos encontrar tumores no deltoide. Esse tumor está no deltoide posterior. Veja o deltoide e o tumor, que é expansivo, bem delimitado e de consistência firme. Sempre importante medir a lesão. Preparei um curso de ultrassonografia do ombro que atende àqueles que nunca fizeram ultrassonografia e gostariam de aprender, como os ortopedistas. Atende também aos colegas que já fazem ultrassonografia geral e querem aprender a ultrassonografia musculoesquelética. E também aos colegas que já fazem ultrassonografia musculoesquelética e querem se aprofundar no estudo do ombro, pois teremos aulas avançadas sobre o assunto. No curso mostro a anatomia topográfica e ultrassonográfica do ombro e as doenças e lesões que acometem a esta articulação. São 31 aulas de aproximadamente 20 minutos cada, em que discuto a anatomia de cada estrutura do ombro e converso sobre as suas doenças mais comuns. Outra estrutura esquecida na ultrassonografia do ombro é o acrômio. Nesse meu curso de ultrassonografia do ombro, tem uma aula própria para ele. Processo ósseo é a projeção que se estende para fora de uma massa óssea maior e servem como origem e inserção para tendões, músculos e ligamentos. O acrômio é o processo ósseo da extremidade lateral da espinha da escápula. Segundo Neer, 95% das rupturas têm o impacto como causa, e os esporões na face inferior do acrômio estão relacionados ao aparecimento das lesões. Colaborou com essa teoria os estudos de Bigliani, de 1986, em que, estudando o acrômio, verificou e classificou o acrômio em 3 tipos. Tipo 1, que é o acrômio achatado, tipo 2, que é o acrômio curvo, e tipo 3, que é o acrômio ganchoso. Veja na imagem de uma peça anatômica o acrômio do tipo 1, que é o acrômio achatado. Esse daqui é o tipo 2, que é o acrômio curvo, e o tipo 3, que é um acrômio ganchoso. E aqui estão os 3 tipos. Para avaliar o acrômio, temos que colocar o transitor longitudinal sobre o acrômio. Podemos avaliar o acrômio com o braço em qualquer posição, ou seja, em rotação interna, externa ou neutra, tanto faz. Vamos então obter uma imagem em que podemos ver o húmero, os tendões do manguito rotador, aqui no caso é supraespinhal, e podemos ver todo o acrômio nessa imagem panorâmica. Se observarmos o acrômio pela ultrassonografia, frequentemente iremos ver casos de impacto subacromial. Aqui está o esporão e aqui vemos o dorso do tendão. Veja então que nesses 2 casos há um evidente esporão acromial. Aqui está o acrômio e aqui o esporão, que se formou anterolateral ao acrômio, causando o impacto. No curso de ultrassonografia do ombro, vou mostrar vários casos de esporão acromial anterior. Quero deixar evidente que esse entesófito é relativamente comum de encontrarmos nos exames de ultrassonografia do ombro. Veja o acrômio e o esporão. Vamos falar muito sobre o os acromiale no meu curso de ultrassonografia do ombro. Os acromiale é um defeito congênito, uma falha de fusão das epífises do acrômio. Há pelo menos 3 centros de ossificação no acrômio, um distal, outro médio e outro proximal. São entre esses centros de ossificação que acontece a falha de fusão nas epífises do acrômio. O centro de ossificação distal chamamos de pré-acrômio. O centro de ossificação médio chamamos de mesoacrômio. E o centro de ossificação proximal chamamos de meta-acrômio. Como já disse, o os acromiale é a falha de fusão das epífises do acrômio. Tem incidência de 1
a 15% dos ombros e é bilateral em 33 a 62% dos casos. Para avaliar se o acrômio apresenta o osso acromiale, colocamos o transdutor nessa posição sobre o acrômio. Tanto faz a posição do braço, se em rotação interna, externa ou neutra. Quando encontrarmos na superfície dorsal do acrômio uma separação evidente, parecendo uma pseudartrose, encontramos um osso acromiale. Veja, o acrômio e o osso acromiale. Neste caso, aconteceu uma falha de fusão entre o mesoacrômio e o metaacrômio. Acredito que o osso acromiale, com movimento anormal na flexão do ombro, possa causar sintomatologias. Para observarmos se há movimento, basta pedir para o paciente fazer flexão do braço e observar. Nesse caso, há uma movimentação franca do osso acromiale. Veja o fragmento do osso acromiale se movimentando na flexão do braço. Encerrando o meu curso de ultrassonografia do ombro, eu tenho ainda 2 aulas em que falo sobre os ligamentos do ombro. Esse foi somente um pequeno resumo das aulas. Nesse curso de ultrassonografia do ombro, temos 5 aulas sobre a porção longa do bíceps, 2 aulas sobre o subescapular, 6 aulas sobre o supraespinhal, 3 aulas sobre o infraespinhal, 1 aula sobre o redondo menor, 2 aulas sobre a articulação acrômio-clavicular, 1 aula sobre a articulação externo-clavicular, 2 aulas sobre bursites, 2 aulas sobre tendinopatia calcária, 1 aula sobre capsulite adesiva, 1 aula sobre distrofia fibro-gordurosa, 1 aula sobre lesões labrais, as instabilidades, 1 aula sobre o deltoide, 1 aula sobre o acrômio, onde falamos sobre o osso acromiale e esporões, 2 aulas sobre ligamentos. Você acaba de assistir um pequeno resumo do que é o meu curso de ultrassonografia do ombro. Se você for um interessado da ultrassonografia musculoesquelética, como eu, adquire esse curso em DVD e assista às aulas. Tenho certeza que aproveitará bastante. Ofereço também cursos presenciais. Esse é um curso prático com treinamento avançado em ultrassonografia musculoesquelética, em que faço exames comentados e treinamentos de ultrassonografia nas articulações de um modelo humano. Também ofereço o curso presencial de ultrassonografia do ombro, que é realizado em 3 dias. O aluno tem aulas teóricas de manhã e treinamento prático à tarde e recebe uma apostila com todas as posições para um bom exame ultrassonográfico do ombro. Se houver interesse em adquirir a apostila do curso de ombro, onde mostro todas as posições para um exame completo, mande um e-mail para este endereço que podemos fornecer a apostila. Se tiver interesse em adquirir os 11 DVDs com as 31 aulas desse curso de ultrassonografia do ombro, ou de fazer alguns dos meus cursos de ultrassonografia musculoesquelética, olhe a agenda no site www.tulioravelli.com.br e entre em contato por esses e-mails e telefone. Outros cursos de ultrassonografia que logo serão oferecidos: ultrassonografia do quadril de adultos e punções guiadas pela ultrassonografia, ultrassonografia do joelho, pé e tornozelo, e ultrassonografia do cotovelo, punho e mão.